Olá, sejam bem-vindos ao Faz isso, acólito. E no programa, nosso primeiro episódio, nós trouxemos uma pessoa muito especial, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima. o Padre Neri. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Camille, Rafael, e a você que vai assistir esse episódio. É uma alegria fazer parte desse projeto que está começando hoje para levar mais conhecimento da nossa igreja a você que está em casa. Padre, e a gente preparou um presente especial para o senhor, para deixar de lembrança, para o senhor guardar de recordação. E a gente vai te entregar, tá? Espero que o senhor goste. E também foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado aí, ó. Episódio número 1. Tá guardado no coração. Obrigado, Deus abençoe. Vou colocar aqui para nos acompanhar, então. Aí, estou. Padre, para começar, eu queria que o senhor contasse mais sobre o começo da sua história, como foi esse chamado para sua vocação, que o senhor sentiu. Desde pequeno eu sempre senti algo diferente, chamado especial de Deus na minha vida, mas como eu era muito criança, então não sabia bem ao certo o que Deus pedia. Eu lembro que sempre quando nós íamos à missa na Paróquia Divino Espírito Santo em Maringá, acompanhando a minha mãe, sempre quando terminava a missa a gente saía correndo para a sacristia atrás do padre, que era o Monsenhor Bernardo, e ele usava o barrete. E sempre quando terminava a missa a gente ia lá, porque daí ele tirava o barrete, colocava na cabeça de todo mundo e dava uma partícula sem consagrar para nós, porque a gente ainda não comungava. E aquilo sempre foi algo que mexeu comigo, mas, como eu disse, assim, coisa de criança, que logo passou. Depois a gente se mudou para uma outra comunidade e só com uns 14 anos é que eu voltei a pensar no chamado de Deus para vocação a ser padre. Passei a participar do grupo de jovens, passei a ajudar na comunidade, fui catequista, fui agente da pastoral da criança e teve um ano, 2003, que foi o ano que eu ia fazer a crisma. A nossa comunidade ela recebeu todos os seminaristas da Arquidiocese de Maringá para um trabalho vocacional. E no meio daquela semana eu resolvi ajudar. E a partir dali, contato com os seminaristas, aquilo foi despertando ainda mais a vontade de ser padre. E ali eu tomei uma decisão. Falei, eu vou começar a ir para o seminário e fazer os encontros vocacionais. Eu tinha 14 anos na época. E aí eu comecei com 14 anos a fazer os encontros. Durante todo o ensino médio eu fiz os encontros vocacionais. E quando eu concluí o ensino médio com 17 anos, depois de fazer esse percurso, então aí eu fui aprovado para entrar para o seminário. E aí com 17 anos, eu entrei no seminário propedêutico em Maringá. Nossa, que legal. Mas nesse período que o senhor teve, o senhor sentiu alguma, como que eu posso dizer, tipo, certeza ou teve alguma insegurança? Olha, eu tenho um irmão, uma irmã, são mais velhos que eu sou irmão caçula. Meu irmão, na juventude dele, ele falava que queria ser padre. Inclusive, ele chegou a ir para o seminário, fazer alguns encontros vocacionais. Mas depois ele não quis mais. Minha irmã, ela foi para um convento. Ela foi para a casa das irmãs missionárias do Santo Nome de Maria, em Maringá. E aí ela ficou 5 meses e voltou para casa. E era bem no ano que eu estava para entrar para o seminário. E aí eu trabalhava na época. E quando chegou no final do ano, eu voltei para casa depois do encontro no seminário e falei para os meus pais, olha, vou ter que pedir demissão do serviço para ir para o seminário. E meus pais nunca se opuseram, né, ao meu desejo. Mas quando eu falei que eu precisava pedir demissão, eles ficaram um pouco receosos, porque daí eles falaram assim, mas olha, vai que não dá certo, né? E aí, como é que fica? Você vai perder o emprego? E naquele momento, a única coisa que eu falei pro meu pai e pra minha mãe, o dia que eu voltar, eu volto padre. Eu não consigo pensar que eu vou voltar sem ser aquilo que eu quero ser. Então o senhor foi direto. E aí,
com a graça de Deus, eu acredito que todo o processo que eu fiz de acompanhamento, de discernimento, foi muito essencial para que eu pudesse ter essa certeza. Lógico que essa certeza vocacional a gente vai consolidando ela, né, a cada momento, porque a formação no seminário é exatamente para isso, não é que também todo mundo que entra sai padre, né? Mas todos os dias ali eu renovava o meu desejo. Posso dizer que não é que foi fácil, o seminário não é tão fácil, mas sem dúvida foi uma experiência que muito me ajudou a chegar aonde eu quis. Que bom. Qual que foi a sua maior dificuldade no seminário? Minha maior dificuldade no seminário, pois é, eu acredito que tem momentos desafiadores. E, como eu disse, eu fui muito novo para o seminário, eu fui com 17 anos, então eu acredito que, assim, talvez olhando um pouquinho a minha história, com 17 anos a gente é meio, né, assim, se arrisca, se lança e tal, então talvez eu não calculasse tudo que a vida de padre seria. Mas quando eu estava em Londrina, na etapa da teologia, eu acredito que, assim, ali os desafios, eles aumentaram no sentido, assim, de ter certeza do que realmente queria. Porque eu tinha consciência que a missão do padre não é fácil. Então, ali talvez foram os momentos que mais exigiram uma reflexão, oração, para realmente poder chegar no momento certo e falar: não, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser. Então, acredito que os desafios, eles fizeram parte do processo todo, mas sempre foram importantes. Eu só me lembro de um episódio que eh eu estava no seminário e eu fui correndo atrás do diretor espiritual chorando, falando que eu queria ir embora. E aí ele deu risada, ele falou: "Graças a Deus isso te aconteceu", né, o padre Gessivan. E ele disse assim: "Eu esperava ansioso o dia que você ia passar por uma crise, porque toda vez você vem falando que está bem. Ainda bem que você tem uma crise". Por quê? A crise ela é importante, porque ela nos coloca nesse confronto, né, de realmente dizer: "É isso ou não que eu desejo?". É tipo uma prova, né, pra você. Exatamente. E, infelizmente, a gente tem muita preconceito com a a vocação, né, pra padre, pra freira. O senhor teve alguma dificuldade nesse período da escola, assim, dos seus colegas? Olha, por incrível que pareça, não, né, não tive nenhum problema, na época da escola, né, como eu disse, eu com 14 anos já estava frequentando seminário, e todo mundo sabia. Então, nunca sofri nenhuma espécie de bullying ou piada, nada. Pelo contrário, né, eu acredito que até diante dos colegas de escola, aquilo me tornou mais maduro, né, eu acabava tendo um comportamento um pouco diferente com a idade, né. Então, até lembro na época, era presidente do grêmio estudantil da escola, fazia parte do time de futsal da escola, e eu tinha um grande respeito dos professores, né. Tanto que depois, como padre, eu inclusive, quando eu trabalhei na paróquia Santo Antônio de Pádua, eu tinha 2 professoras minhas como paroquianas. A professora de História, a professora Célia, e a professora Elizabeth de Português. Você já continuou com alguém com isso? Pois é, então e aí é aquilo, né, a gente é aluno para a vida toda. Então toda vez eu olhava elas na missa e pensava: "Minhas professoras estão aqui". Vou fazer certo. Pois é. Então, o senhor citou que era do time de futsal, o senhor joga bola? Joguei muita bola, né. Sempre foi algo que eu sempre gostei, sempre algo que me fez muito bem na vida. E, na verdade, eu nunca pensei em fazer parte de um time de futebol, essas coisas. Lógico, como criança a gente sonha com isso, mas, não era uma realidade muito fácil de alcançar. E eu lembro que quando eu tinha meus 14 anos, alguns colegas de classe que fazia parte do time da escola vieram me convidar para fazer parte da equipe, porque não tinha goleiro, e aí eu jogava no gol.
Então, aí eu aceitei o desafio. E aí, durante o ensino médio, eu participei de diversos torneios com o time da escola, né, e tal. Então, eu digo que talvez da minha adolescência, juventude, foi o período mais gostoso. Amava, jogava bola de segunda, quarta, quinta e sexta, né. Então, e se pudesse final de semana, jogava bola também. Até na verdade, houve um tempo que eu pensava em ser professor de educação física, porque eu sempre gostei Legal. muito. Mas aí depois os rumos mudaram, no seminário ainda a gente praticava esportes, né, É verdade, tem esse jogo entre os pares. também, né, e tudo, mas depois, assim, o tempo vai ficando meio escasso, a gente também vai deixando um pouquinho de lado essas coisas, né, mas é algo que eu gosto. Sim. E você ainda pratica algum esporte ou Olha, só pelo meu porte físico tá claro que não tanto. Talvez precisasse mais, né, mas hoje, assim, muito pouco, às vezes, se possível, uma caminhada, tenho uma bicicleta, mas eu não ando de bicicleta, tenho que, me acertar com isso, né, mas honestamente ainda prefiro jogar bola. tem vontade de voltar ou, tipo, o senhor acha que não daria um tempo, não teria um tempo Pra jogar bola? pra jogar bola? Ah, eu acho que tudo é muito complicado, né, porque a vida nossa no ministério, lógico, tudo exige uma organização, mas, às vezes você tem uma semana mais corrida, às vezes você tem uma semana mais tranquila que daria para organizar. Mas é difícil você achar gente para fazer isso também, porque às vezes, os horários não batem, né. Aqui na paróquia, por exemplo, teve um dia que a gente conseguiu juntar a molecada aí para jogar bola, mas foi numa sexta-feira, 9 da noite, né, porque é o horário em que dava. Então, vai um pouco nesse ritmo, né. Tem que conciliar tudo, né. Exato. E são quantos anos no seminário até se formar? São 8 anos de formação, né, então nós temos o primeiro ano, que é o ano propedêutico, que é o ano iniciático, que possibilita ao jovem, primeiramente, se adaptar com o processo da formação, e ali então ele vai ter uma formação muito específica, voltada para a vida ministerial, vocacional, também algumas disciplinas básicas, vamos assim dizer, fundamentais da fé, né, é o estudo do catecismo da Igreja Católica, uma formação inicial sobre liturgia, temas de moral, e também algumas disciplinas que nos preparam para o vestibular, porque depois a gente faz 2 faculdades, né, ao longo do processo. Então aí a gente faz todo esse preparativo para fazer o vestibular, e aí vem, ao final do primeiro ano, a gente vai para a filosofia, né. Então aí o curso de filosofia são 3 anos de estudo, e aí é feito em Maringá. Termina a filosofia, a gente vai para Londrina, 4 anos de teologia. Então, as 2 faculdades que eu tenho de filosofia e teologia foram feitas na PUC de Maringá e depois na É isso que eu ia perguntar, se vocês fazem faculdade na faculdade mesmo. isso, aí todo dia a gente saía do seminário, ia para a faculdade, terminava, voltava para o seminário. Entendi. Eh, o senhor tem alguma dica, algum conselho para quem não sabe a vocação ainda, ou recebeu, mas não sabe qual caminho e que fazer? Pois é, eu acredito que a primeira coisa é não ter medo, porque é lógico, existe um medo também, né, de você pensar em deixar tudo, família, para se lançar numa vida religiosa, mas a primeira coisa é não ter medo. Se Deus chama, ele dá todas as condições para você ser aquilo que você tem que ser. Segundo, conversar com o padre, né? O padre é sempre alguém que lhe ajuda muito, né? Eu lembro do padre da minha época, o padre Andacílio, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande ainda hoje, e ele sempre foi muito amigo, muito parceiro. E hoje, inclusive, né, a gente como padre junto, a gente tem uma boa proximidade. Então, estar perto, conversar, ajuda a gente a discernir a nossa vocação. E aí, é lógico, os encontros vocacionais, né? São fundamentais para ajudar a direcionar a decisão que a gente toma. No dia da sua ordenação, como que foi a emoção de sentir?
tipo, hoje eu vou me tornar padre, hoje eu vou me ordenar. Pois é, foi uma sensação única. Na época, o nosso bispo era Dom Anuar, e Dom Anuar ele tinha o hábito de, no dia da ordenação, o diácono, né? Porque daí já estávamos diácono, o diácono passava o dia na casa dele, com ele. Então, saía, deixava todo mundo cuidando da missa, das coisas, e passava o dia com ele, rezando, conversando, se preparando para esse momento. E na época que eu fui ordenado, nós éramos 4 na mesma turma. Então, eu, Padre Claudemir, que é da Paróquia Santa Teresa, aqui de Marinalva, Padre Marcos Andeluz, que está na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus de Sarandi, e o Padre Ivanilson, que está na Paróquia Nossa Senhora Rainha de Atalaia. E normalmente a gente é ordenado na paróquia de origem. Mas na época a gente fez um pedido meio inusitado. Nós pedimos para ser ordenados os 4 juntos na mesma missa na catedral. Então, no dia 23 de maio de 2014, nós chegamos 7h30 da manhã na casa de Dom Luar, tomamos um café com ele, conversamos, passamos o dia ali rezando, fizemos a profissão de fé e o juramento que tem que ser realizado antes da ordenação. E cada hora em que passava, o coração se agitava ainda mais. E eu lembro que foi um dia bem chuvoso, que a gente vivia falando para Deus, né? Parar de chover, porque a gente queria fazer aquela procissão bonita por fora da catedral, né? E se chovesse, não tinha como. E foi interessante porque depois, quando chegou a noite, a chuva cessou, a gente fez a procissão por fora, entramos, começou a missa, caiu a chuva. E aí, quando terminou, estava para terminar a missa, parou a chuva, e aí nós fizemos a procissão por fora de novo. Então, foi um dia único, especial, maravilhoso, muito emocionante, porque, na verdade, assim, é você poder dizer, cheguei aonde eu lutei tanto para chegar. Qual que foi o seu primeiro trabalho depois de ordenado? Bom, agora em 2024 eu completei 10 anos de padre. Eu já fiz diversos trabalhos na diocese, né? Em paróquia, a primeira paróquia que eu trabalhei foi a paróquia São Francisco de Assis, em Maringá, Jardim Alvorada. Ali eu exerci período de diácono, então foram 5 meses. E aí depois, ordenado padre, eu permaneci ali como vigário por 1 ano e meio. Em 2016, eu fui designado para ser pároco na paróquia Santo Antônio de Pádua. Então, ali eu cheguei dia 31 de janeiro de 2016 e permaneci até 30 de janeiro de 2022. E aí, então, eu vim transferindo para cá, para o Nossa Senhora de Pádua. E o senhor fez alguma missão, fora do país, assim? Não, nunca tive a oportunidade de fazer algum trabalho missionário, seja fora do país ou mesmo aqui no Brasil, né? Nunca tive essa oportunidade. E o senhor, falando sobre a Bíblia agora, é muito importante nós católicos lermos a Bíblia, né? Todos os cristãos. O senhor tem alguma dica qual livro começar? Olha, lógico que normalmente as pessoas pensam assim, é bom começar a ler a Bíblia do início, né? Do Gênesis. Outras vão falar assim, não, começa do final, do Apocalipse, né? Mas eu sempre digo assim, eu acredito que o melhor método, o melhor caminho para nós lermos a palavra de Deus, rezarmos a palavra de Deus, é começar pelos evangelhos. Né? Os evangelhos são básicos, né? Porque ali os evangelhos eles concentram, na verdade, uma unidade entre Antigo e Novo Testamento. Então, quando a gente lê, entende bem os evangelhos, você vai ler o Antigo Testamento, você vai entender muito mais facilmente. E nem sempre, se você começar ali do Gênesis, você vai ter uma interpretação muito boa. Então, acredito que os evangelhos sejam o primeiro passo para poder aprender a rezar com a Bíblia. Tem algum livro particular que você goste mais na Bíblia? Olha, acredito que o livro que eu mais gosto é o Evangelho de Lucas.
Acredito que é um evangelho muito bonito, muito bem escrito e principalmente pela forma com que ele revela quem é Jesus entre nós. Então, acredito que o Evangelho de Lucas possui algumas passagens que para mim são assim muito bonitas, né? Então, o episódio do Bom Samaritano, as parábolas da misericórdia, Lucas 15, são textos que sempre tocaram muito na minha vida. Então, acredito que esse texto é o primeiro da lista. Tem alguma carta apostólica também? Olha, eu acredito que a carta de São Paulo a Timóteo, né? Tanto que o meu lema de ordenação é tirado da segunda carta de São Paulo a Timóteo, quando o apóstolo se dirige a Timóteo, que era um discípulo seu, que era ainda muito jovem, mas já tinha a missão de conduzir a comunidade. E ali o apóstolo Paulo vai falando para ele ter coragem, não ter medo, mesmo que ele ainda fosse muito jovem, que ele permanecesse firme na fé, na vivência do evangelho. E no final ele vai começar a dizer, né? Sofrem comigo por causa do evangelho, porque eu sei em quem acreditei, sei em quem coloquei a minha fé. Então esse sempre foi o meu lema, né? O lema da minha ordenação, sei em quem acreditei. Então acredito que essas palavras, elas sempre foram muito fortes para mim, porque diante dos desafios às vezes que a gente passa, na oração eu olho e eu falo, eu sei em quem acreditei para estar. Então o senhor se identifica muito com essa parte. Sim, é a parte que mais me atrai. Eu sempre tive uma questão sobre a parte quando Deus criou o Jardim do Éden, né. Ele criou o Jardim do Éden, mas ele também criou o fruto proibido. Por que ele criou algo proibido, sendo que era proibido? Bom, vamos dizer assim, primeiro em que o livro do Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Ele faz parte de uma época em que os sacerdotes queriam ajudar o povo a compreender a razão do mal, né? E aí então se escreve o livro do Gênesis e faz-se toda essa poesia, né, bonita de falar que Deus criou o mundo em 7 dias, o ser humano. Mas o intento maior é entender que assim, não é que Deus criou o mal, né? Pelo contrário, Deus criou o ser humano e deu ao homem a liberdade, o livre-arbítrio. Então, ali o que o texto quer mostrar é isso, que Deus, apesar de criar o homem, não cria o homem simplesmente para ser manipulado. Pelo contrário, Deus dá a vida e Deus dá a liberdade. Ele mostra o seu amor, mas permite ao homem escolher ou não ser amado por ele. E aí o relato do Gênesis, que fala do pecado original, vai mostrar isso, que o homem, né, escolheu exatamente esse caminho da desobediência, de muitas vezes essa ganância de querer ser Deus, né? E esse é o princípio do mal no então, né? Então, eu acredito que o texto, o intuito dele principal é esse, mostrar que Deus nos dá vida, nos dá liberdade, mas ao homem cabe na sua liberdade escolher o que ele quer. Senão seremos todos uns robôs, né. Exatamente. Tem essa questão, tipo, a gente não amaria verdadeiramente a Deus, né? Exatamente, aí seria porque aí nós temos que entender que se nós não tivéssemos essa liberdade, nós simplesmente seríamos obrigados a amá-lo, segui-lo, servi-lo. E não, né? Deus, ele nos dá toda a liberdade para que nós possamos amá-lo por vontade própria, né? Então, como eu disse, eu acho que o princípio fundamental é entender que assim, Deus ele revela todo o seu amor. Ele tenta nos atrair com amor. Mas o homem precisa se deixar ser atraído, precisa se sentir apaixonado por esse Deus. Então, à medida que a gente experimenta isso, tudo é mais fácil ser vivido. Ele trouxe o seu filho, né, Deus entregou seu filho pra Exatamente. De forma livre, né? Porque ao longo da história, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus sempre mostrou o seu amor pelo povo.
Mas chegou um momento que ele quis mostrar isso de uma forma ainda mais radical, né. E aí quando ele envia Jesus ao mundo, é ele próprio, né, perto de nós, falando conosco. E aí é aquela imagem bonita, né, que Deus é esse que é capaz de sair do seu trono para vir ao nosso encontro, olhar nos nossos olhos, tocar a nossa carne, né. Então não tem como você olhar isso e não se encantar, não se apaixonar, porque é um Deus que se faz próximo, né. E aí, como a gente diz, é um Deus que se torna companheiro na caminhada, ele caminha conosco. E à medida que a gente vai experimentando isso, a gente vai se apaixonando sempre mais. Verdade. Como eu citei, que ele deu o filho, trouxe o filho dele pra gente, o senhor pode falar um pouco sobre a intercessão da nossa mãezinha, sobre como a gente deve entregar a nossa vida para que chegue mais fácil ao filho, né, Jesus. Eu acredito que quando nós olhamos a pessoa de Maria, nós encontramos ali nela, a imagem perfeita de quem a Deus se confia e de quem acredita plenamente naquilo que ele faz. Porque imaginar que uma menina, uma jovem de 15 anos, naquele contexto, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e ela aceitou aquilo muito prontamente. Então ali tem uma expressão muito bonita de confiança, de acreditar, de saber que é algo que vai realmente trazer uma mudança na vida da humanidade. Então, eu particularmente, quando olho para Nossa Senhora, eu vejo isso. Então, na minha vida eu olho e quando às vezes acontece alguma coisa, eu falo assim: "Eu tenho que acreditar como ela acreditou, não posso duvidar", né, porque quando o anjo disse, né: "Tu foste escolhida para ser a mãe de Salvador", ela não ficou duvidando: "Ah, mas, não acredito, quem sou eu?". Não, ela simplesmente: "Eis aqui a serva", né. E eu acredito que nós católicos temos essa alegria de, na nossa vida de fé, podermos ter essa devoção bonita, essa devoção mariana. A devoção à Nossa Senhora, ela nos ajuda a buscar mais essa intimidade com Jesus. Tanto que a gente lê os evangelhos, poucas vezes Maria fala, porque ela, na verdade, ela não quer ser vista, ela quer passar despercebida, né? Por quê? Porque o centro é o seu filho, é Jesus. Mas com ela a gente chega mais perto dele. Então eu acredito que ela como mãe, como intercessora, ela nos ajuda a ter esse acesso mais perto daquele que é o nosso Salvador, que é Jesus. E como que a gente pode falar das dores também? Como Nossa Senhora, como nós, né, mãe, que também é humana, que veio e passou pelas dificuldades. Um cristão que passa pelas suas tribulações, pelas suas tentações, como é que ele também pode se manter de pé, como Nossa Senhora, que tem o título também das dores? Como disse, eu acredito que a confiança, a fé em Deus, ela é fundamental. Então, nós olhamos a vida de Maria e mesmo ela tendo sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, em nada ela foi privada do sofrimento, né. Como eu falei, se a gente olha o evangelho, o primeiro desafio era ela chegar para São José dizendo, né, "Eu estou grávida do Espírito Santo", né, porque no contexto da época isso podia ser visto como um ato de infidelidade e a mulher podia sofrer a grave pena de ser apedrejada até a morte. E ela não calculou isso, ela simplesmente aceitou o chamado. Mas não só, depois daquilo, São José a aceita como esposa, mas quando estavam para dar à luz, não achavam um lugar, foram dar luz a Jesus numa estrebaria. Depois, logo que o menino nasce, eles têm que fugir para o Egito para fugir da perseguição do imperador da época, que era Herodes. Depois voltam, depois perdem Jesus no templo aos 12 anos. E por fim, aquela imagem dela de pé diante da cruz vendo o filho morrer. Então, Nossa Senhora em nada ela foi privada de sofrimento, mas talvez ela entendeu que nada do que acontecia era em vão. Tudo tinha um propósito. Então, eu acredito que quando nós falamos de tribulações, sofrimentos,
Nós temos que olhar para Nossa Senhora e ter a confiança de que os problemas que às vezes acontecem na nossa vida, nada é em vão, né? Deus não permite que nada nos aconteça sem que disso possamos tirar um bem maior. Então, como Maria, nós temos que acreditar e confiar, né? Ela não foi privada, o próprio Jesus não foi privado de sofrimento, pelo contrário, morreu pregado na cruz. Então, quem dera nós seríamos privados disso. Mas ter confiança é o fundamento de. E assim, falando de Nossa Senhora e a devoção aos santos, algum santo particular que você tem uma devoção maior? Olha, dentro do seminário, eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos. E 2 desses amigos, né, que hoje são padres, que é o padre Ivanilson e o padre Vanderlei, por meio deles, eu conheci Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, eu aprendi com eles, ao longo do tempo, a ter essa afinidade, essa intimidade com Santa Teresinha. Tanto que, há alguns anos, nós sempre realizamos Tríduo de Santa Teresinha, né, juntos. Celebramos né, uma preparação e depois o dia de Santa Teresinha, que é o dia 1º de outubro. Então, eu aprendi a me encantar pela vida dela, né, por tudo que ela fez, pela forma com que ela viveu, e acredito que a história de vida dela me ajuda muito a seguir também o meu caminho espiritual. E como que o senhor falaria, tipo, para termos uma devoção maior a um santo? Tipo, escolhemos um santo e como que a gente pode ter uma devoção maior a ele? Como que a gente sabe qual que é o nosso santo de devoção? Pois bem, eu acredito que a primeira coisa é a gente conhecer a vida do santo, né? E perceber o quanto aquela vida inspira a minha vida, né? Como eu falei, eu acredito que assim, eu não conhecia a vida de Santa Teresa, mas conforme eu fui aprendendo, fui lendo, fui buscando conhecer, eh, me assemelhava muito com o que eu vivia, né? Então, todo o desejo dela de santidade, toda a vontade dela de ser de Jesus, né? De se entregar totalmente a Ele, eu acredito que isso sempre me ajudou também a fazer essa entrega, essa busca. Então, eu vejo que assim, para nós, o primeiro passo é conhecer a vida do santo. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo como que aquela vida talvez é muito semelhante à minha. E aí, a partir disso, os textos, né, a vida e o quanto aquilo me inspira a viver a fé da forma correta. Entendi. E se o senhor tivesse numa conversa com ela, igual a gente tá tendo a conversa aqui, o que o senhor falaria pra ela? Olha, talvez eu perguntaria: como é que você conseguiu? Porque a vida de Santa Teresinha ela não foi também muito fácil. A vida dos santos não foram fácil. Eh, a vida dos santos sempre também foi cheia de tormentos, tribulações. Mas eu queria pedir para que ela me ajudasse, que nem sempre é fácil. E ela, na busca de entender a própria vocação, quando ela vai para um convento, o desejo dela é viver a vocação com 2 metas: rezar pelas almas e pelos sacerdotes. Então, acredito que para um padre não tem intercessora melhor É. do que Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos sobre vamos falar de um assunto que é um pouco mais polêmico. Qual que é a importância da confissão? Porque nós católicos, a gente tem o rito da confissão, né, mas em outras religiões, eles não acreditam que a gente tenha que confessar diretamente com alguém. Qual que é a importância? Eu acredito que, primeiramente, entender que a confissão é uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Deus, na sua bondade, por meio de seu Filho, Jesus, ele quis dar ao ser humano essa oportunidade de viver na graça, não de viver no pecado. Mas conhecendo a limitação humana, então, Cristo institui esse sacramento, confia ele à igreja,
para que o ser humano, quando peca e dele se afasta, tenha um caminho de volta. Então, quando a gente pensa essa caminhada rumo ao céu, não é um caminho fácil, é um caminho marcado por muitos desafios, muitas limitações da nossa parte, e muitas vezes nós erramos a rota por conta das escolhas, dos pecados que cometemos. Mas Deus é tão bom que Ele deixa a confissão como uma oportunidade para dizer assim: não desista, não desanime, a santidade é possível. E eu sempre penso que toda vez que a gente confessa, a gente se torna um santo, porque não há nenhum pecado mais em nós. Então, naquele momento você pode dizer assim: eu sou santo. Então, a santidade ela é possível, mas ela exige um empenho, uma dedicação, uma entrega e muitas vezes renúncia e sacrifício para alcançar a santidade plena, que é estar com Deus no céu. Acho que todo mundo que se confessa, sai da confissão, fala: "Agora Deus pode me levar". Com certeza, né? Mesmo nós, padres, né? Se confessa, a sensação é essa, né? Se Deus quiser me levar agora, pode levar, porque não tem nenhum pecado mais, né? Então, mas essa é a beleza da confissão. É você poder ir ao encontro de Deus, presente na pessoa do Padre, e experimentar essa graça, né? E você não a experimenta de outra forma, senão pela confissão. É lindo. Sobre o repouso no Espírito Santo, sobre os dons que o Espírito Santo nos dá. Tem muita gente que tem muita questionamento sobre o repouso, como que acontece, o que realmente significa. Eu acredito que assim, quando nós lemos a palavra de Deus, né, os textos, os documentos da igreja, fica claro que o Espírito Santo ele age como quer, né? Ele não se limita a agir do jeito que o ser humano deseja. Então, as manifestações do Espírito, elas manifestam exatamente também essa ação divina, que não se encerra no pensamento humano, vai além. Então, eu acredito que cada dom, né, seja do repouso, do falar em línguas, é algo maravilhoso, mas que, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, lembrar que cada dom, cada carisma, ele é dado a uma pessoa para ser colocado a serviço da comunidade. Eu acredito que talvez esse seja o grande desafio, porque nenhum dom é dado a alguém para enriquecer só a vida desse alguém. Então, Deus me dá um dom para que eu coloque esse dom a serviço da comunidade e a comunidade se enriqueça desses dons que o Espírito dá. Então, se eu recebo um dom e faço desse dom um bem só para mim, então está errado. Mas quando eu coloco isso a serviço de todos, então significa que esse dom realmente alcançou o seu valor. Por quê? Por meio de mim, como instrumento, Deus chegou a todos. Então, acredito dessa forma. O senhor tem algum dom particular? De ser padre já é um ótimo dom. Já é um O senhor já sabe os pecados e tudo mais, o pessoal quando vai confessar? Não, não. Esse é um dom que Padre Pio, outros santos aí tiveram. Não cheguei a esse nível, talvez, de santidade, né? Mas eu acredito que o grande dom, primeiramente, é o dom da vida e depois de ser um sacerdote na igreja. Acho que isso já é o suficiente, não precisaria de mais nada. O senhor, como o senhor citou São Padre Pio, se o senhor também estivesse vendo ele, conversando com ele, o que o senhor falaria? Você ia pedir para ele contar uma das suas histórias? Olha, talvez eu tivesse receio dele perguntar dos meus pecados, né? Tem certeza? Pois é. Mas eu acredito que assim, eu acho que para qualquer santo, eu acho que a pergunta seria sempre a mesma. Como viver a fé? Como alcançar a santidade? Porque, assim, eu acredito que para eles também não foi algo fácil, né? A gente às vezes olha a vida de um santo e idealiza que talvez tudo tenha sido tão simples, tão fácil, né? Mas a gente sabe que não é.
Então, quando a gente lê a vida de São Padre Pio, alguns outros santos, São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes, eh, que exerciam de tal forma o seu ministério que o próprio diabo vinha tentá-los, né, para desanimá-los. Então, eu acredito que isso é muito forte, pensar como é que eles resistiram a isso para cumprir a missão deles aqui na Terra. Então, eu acho que talvez entender isso, como que foi para eles, né, suportar todo esse fardo, mas honrar o chamado que Deus fez. Como São Padre Pio, pelas histórias, ele apanhava do diabo, né? Gente, dormiam um pouco, né, rezavam muito e se dedicavam a atender o povo, cuidar do povo. E é lógico, né, sempre que a gente assume esse papel, o diabo fica irritado, né, porque é como a gente diz, né, quando o padre está no confessionário, o diabo se incomoda, porque as almas estão sendo salvas, né, estão sendo tiradas dele. Então, talvez é o momento que ele mais se revolta com os sacerdotes. E é o momento que a gente mais tem que se dedicar. E falando do diabo, né, do coisa ruim, o senhor já presenciou algum exorcismo? Nunca? Graças a Deus não, né, graças a Deus não. O tema do exorcismo é um tema muito sensível, muito delicado. A Igreja Católica ela não compreende as manifestações demoníacas, como às vezes é relatado, né, em certos filmes, livros, ou mesmo a forma com que algumas outras religiões entendem, né? Então a Igreja ela tem uma prudência muito grande no trato dessas realidades, porque muita coisa é psicológica, é questão de um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais. Então a igreja ela vai às últimas consequências por meio da ciência, ela se serve da ciência para ter certeza de que realmente não é um problema de uma situação humana, né, de um problema psíquico da pessoa. Então, quando se esgota toda essa investigação, aí a igreja vai, né, buscar realmente tratar do caso com né, com esse pensamento. A igreja ela sempre coloca alguns critérios para serem vistos, né, como uma manifestação demoníaca, né, quando uma pessoa, por exemplo, ela começa a falar uma língua que ela nunca estudou, que ela nunca ouviu. Quando uma pessoa de repente passa a ter uma força desproporcional ao seu corpo. Então, são sinais que a igreja identifica como algo que possa induzir a isso. Mas, como eu disse, é um tema assim, tratado com muita prudência. Não é todo padre que pode fazer exorcismo, né? Cada diocese tem que ter um padre exorcista e esse padre tem que se distinguir por uma vida de santidade, uma vida reta, porque no embate com o demônio, né? Isso é sabido de todos. A força do inimigo é jogar contra você os seus pecados. Então, o padre que vai lutar contra ele tem que realmente estar em pleno estado de graça para poder lutar contra ele e sair vencedor. E aqui, qual que é o padre que está na nossa diocese exorcista? Sabe? Olha, não sei se ainda é, mas até então era Monsenhor Júlio Antônio da Silva, que atualmente é vigário na Catedral de Maria. E esse padre, ele faz uma formação diferente, específica? Normalmente se passa, né, por uma preparação, né? Por quê? Porque você também tem que saber como lidar com a situação do exorcismo, né? Não é simplesmente abrir o ritual de exorcismo, que a igreja já tem que seguir aquilo ali, né? Porque o grande desafio de um exorcismo é você revelar um nome da entidade que ali está. Por quê? Quando você tem o nome da entidade, você tem poder sobre ela. Então, o padre exorcista ele tem que saber conduzir as sessões a conseguir ter essa revelação para ter
poder sobre o espírito que ali está, e aí então poder realizar o exorcismo de forma correta. Legal. Padre, a gente cobriu, né, pesquisando da sua vida, assim, que o senhor trabalha no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese. Como que funciona? Como que é esse tribunal? Pois é, já faz 6 anos que eu trabalho no Tribunal Eclesiástico como juiz auditor, então a minha função no tribunal é coletar um depoimento das pessoas que ali estão com o seu processo, né? Maioria processos de nulidade do matrimônio. Então, eu faço os atendimentos, né? A abertura do processo, contestação, os depoimentos que são realizados. Ao longo desses anos, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em Direito Canônico, que eu ainda preciso concluir, porque eu tenho que fazer uma dissertação. E à medida que eu concluir, então eu passo a ser juiz eclesiástico mesmo. Então, além de atender, coletar depoimentos, eu vou poder julgar as causas que lá estão. O Tribunal Eclesiástico, na verdade, ele é uma instância que a igreja tem para garantir que os direitos e os deveres dos fiéis serão garantidos, colocados em prática. Então, o tribunal ele tem essa observância da justiça dentro da igreja, porque a igreja ela é uma instituição, ela é uma sociedade de pessoas, né, que estão juntas buscando o mesmo objetivo. E nesse caminhar juntos, às vezes alguém pode ser lesado nos seus direitos. Então, a existência do tribunal é para garantir que os direitos sejam dados às pessoas. E para além disso, nós temos os casos especiais, que são questão dos casos de nulidade matrimonial, né, que é quando uma pessoa pede à igreja uma revisão se o matrimônio dela foi válido ou não. Também o tribunal ele pode atuar quando alguém comete algum pecado contra os sacramentos, né, contra as realidades, as verdades da fé. Então ele pode agir para aplicar penas, né? Porque a igreja ela tem um direito de punir os seus fiéis quando eles agem fora da lei. A punição da igreja ela tem um objetivo, que é corrigir a pessoa em vista da salvação. Então não é simplesmente punir por punir. Então a igreja ela pode punir o seu fiel se ele cometer algum delito para corrigi-lo e recolocá-lo no caminho da salvação. Então o tribunal ele pode atuar também diante desses E casos. como são essas penas? Bom, as penas são muitas, né? Depende de cada caso, de cada delito, mas as penas que são aplicadas, por exemplo, ser tirado o direito, por exemplo, no caso de um sacerdote, né? Se ele comete algum pecado, ele é privado do exercício da ordem, ou seja, ele não pode celebrar mais os sacramentos. Num caso mais extremo, né, como a gente acompanha muito hoje, às vezes um sacerdote comete um caso de abuso, de pedofilia, o tribunal atua, né, inclusive trabalhando para que o padre perca o estado clerical. Então ele deixa totalmente de ser padre, não deixa de ser padre na essência, porque uma vez padre é sempre. Mas ele perde tudo aquilo que o ministério da ordem dá, né, por conta do erro, do delito que ele cometeu. Como se fosse um tribunal civil. Exatamente. Então, ali o tribunal ele age dessa forma para corrigir, né, quem erra e garantir o direito de quem ele exerce. E quando a pessoa ela é excomungada, por exemplo, como que é o processo para ela passar, assim? As excomunhões na igreja, nós falamos que existe a excomunhão late sententia, que é a excomunhão automática, e a excomunhão ferende sententia, que daí é uma excomunhão declarada. Então, por exemplo, né, uma pessoa que comete aborto por vontade própria, ninguém precisa dizer, a igreja não precisa declarar. O ato do aborto é excomunhão automática. Então, a pessoa que cometeu ou quem a ajudou a cometer um aborto, automaticamente já está excomungado.
Para voltar à comunhão, ela deve, devidamente arrependida, pedir perdão, procurando o sacerdote, né? O Papa Francisco permitiu que hoje qualquer sacerdote possa fazer isso. E aí, diante do arrependimento verdadeiro e sincero da pessoa, se ela se confessa, a excomunhão é retirada, é removida. No caso da excomunhão ferendo sentença, é quando ela é aplicada, né, por conta de alguma situação. Então, por exemplo, um católico ou mesmo um sacerdote, ele começa a ensinar um, um ensinamento que não está de acordo com a doutrina, e ele permanece naquele equívoco, naquele erro, né? Ele continua ensinando de forma errada, pertinaz, né? O que a gente chama de heresia. Então, com isso, se ele não se corrige, se ele não abandona esse ensinamento errado, mas ele persiste, aí a igreja pode aplicar essa excomunhão. Por quê? Porque o ensinamento errado dele pode causar, inclusive, um cisma na igreja, né? Pô, ele é avisado que ele está fazendo a tal maneira errada. Tem. A igreja ela é sempre muito prudente, né? Porque, como eu disse, ela tem o direito de punir, mas ela nunca vai chegar e punir de uma só vez, né? Então, a igreja ela é sempre exortada, né? Os bispos, a quem cabe esse poder, é sempre exortada, em primeiro lugar, o exercício da caridade. Então, você chama a pessoa, você corrige, você mostra para ela os erros que ela está cometendo e as implicações que aquilo pode acarretar se ela insistir no erro, né? Depois, pode ser dada uma advertência por escrito. Então, quer dizer, a igreja vai até as últimas consequências para tentar corrigir a pessoa, para tirar a pessoa do erro. Mas quando existe uma perseverança no erro, então, aí de forma mais dura, a igreja ela pode aplicar uma pena, uma excomunhão. Por quê? Porque ela crê que aquilo pode afetar a comunhão eclesial. Então, para garantir a comunhão da igreja, ela pune aquele que está errado exatamente para afastá-lo e evitar que aquela situação possa afetar a vida dos demais fiéis. E os leigos podem participar desse tribunal? Podem, né? Hoje nós temos três leigas que atuam no nosso tribunal. Uma é juíza auditora, faz o mesmo trabalho que eu, uma é secretária, e uma outra é notária, né? A função do notário no tribunal é dar fé pública dos documentos que são emitidos dentro do tribunal. Mas, inclusive, os leigos podem se tornar defensor do vínculo, podem atuar como juízes, né, dentro das causas de nulidade. Então, existe um campo muito aberto no tribunal para que os leigos também possam ajudar, né? Não é só os padres, os diáconos que servem lá, também leigos podem contribuir. Entendi. E teve algum momento, alguma acontecimento na sua vida como padre, em alguma arquidiocese, alguma paróquia, que o senhor foi marcante? Alguma missa marcante? Olha, eu acredito que em 10 anos de padre eu já passei por muitos momentos marcantes, né? Momentos bons, momentos não tão bons também. Por exemplo, um momento marcante, mas não tão bom, foi na época da pandemia, ter que rezar missas, rezar a Semana Santa com a igreja vazia, né? Eu acredito que todo padre, né, tenha sido marcado por isso, porque principalmente nós, padres diocesanos, que trabalhamos na paróquia, o sentido do nosso ministério é estar com o povo, com a comunidade. E naquele momento você se ver ali sozinho, com 3, 4, 5 pessoas só para ajudar, mas com todo aquele cuidado, e aí você olhava a igreja toda vazia, né, silenciosa, né, aquilo foi muito dolorido. Lembro que no Sábado Santo, né, depois de toda aquela liturgia tão bonita, né, estava sendo transmitido tudo, e aí eu fui fazer um agradecimento aos leigos da comunidade que estavam ajudando,
E ali eu me emocionei muito, porque é difícil, né? Você tá ali com meia dúzia só de pessoas e não ter a comunidade junto. Mas também tive momentos de muita alegria, eu acredito que essas aí não dá nem para enumerar, né? Porque são muitas experiências bonitas que a gente faz, né? Momentos de estar com a comunidade, eh, experiências de encontros, de formações, espiritual, momentos de espiritualidade que a gente pode ver, né? Esse ano aqui na paróquia, por exemplo, um momento marcante, muito bonito, foi a caminhada penitencial que nós fizemos, né, para a Capela Santo Antônio em Santa Fé. Então, assim, eu acredito que na vida de padre tem muitos momentos marcantes, muitas coisas bonitas que a gente olha e realmente agregam a nossa. Não consegue citar. Não, eu acho que se eu tentasse escolher assim, né, tem tantas coisas boas, porque no momento que elas acontecem, elas têm um sentido muito forte. Então não dá para dizer assim, qual que é mais, qual que é menos, né. Eu acho que no momento que é vivido, tem um valor, tem um sentido, tem um significado, que não se compara a outras. E muita gente falando sobre a conversão, né, que nós adolescentes, na idade que nós temos, é a idade que mais o diabo atenta, né, é a idade que é mais fácil de se perder. Como que o senhor como que funciona a conversão? Como que o senhor daria para um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, para ter essa conversão, para como conseguir fazer essa conversão? Olha, eu acredito que não tem idade difícil. Eu acho que quando a gente se decide em seguir Jesus, ali começa a ser mais difícil. E aí não importa a idade, se é adolescente, jovem, adulto ou idoso. O dia que você fala assim, eu quero ser de Deus, então você Hum. pode esperar que as tentações serão muitas, os desafios serão muitos, porque não é fácil. Como eu falei, o inimigo, ele não quer isso. Ele não quer que nós sejamos de Deus. Então, o processo da conversão, ele é um caminho, né? E é um caminho que vai perpassar a nossa vida toda. Não é algo que começa hoje e termina amanhã ou daqui a um tempo, né? E todo dia a gente tem que se converter. Todo dia tem alguma coisa que você precisa corrigir na tua vida, fazer uma mudança, para realmente colocar a tua vida dentro desse caminho que Jesus pede. Então, eu acredito que mais que tudo é a decisão. Eu quero ser de Deus. Começou, é só seguir, Começou, tem que terminar. tem que terminar. Sobre as muitas pessoas têm essa dificuldade de entender sobre as aparições da Nossa Senhora, porque muitas pessoas acham que pessoas diferentes. Como que o senhor pode explicar para quem está nos assistindo? Pois é, né? A gente fala assim, Maria é uma mulher de muitos nomes, mas a mesma e única mulher, né? Cada aparição, ela está envolta, num contexto muito particular, carregado de um sentimento muito particular também. Se a gente toma a história da aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Contexto é o contexto da guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial, e ali as marcas que aquilo trouxe, o afastamento das pessoas de Deus, da fé, e ali Nossa Senhora aparece por meio dos pastorinhos para chamar a humanidade, principalmente a Europa, a um retorno a Deus. Então tem um apelo muito forte de penitência, de conversão, de mudança de vida. Se a gente traz a aparição de Nossa Senhora Aparecida, é o contexto da escravidão, então onde os negros eram praticamente ali muito maltratados, e Nossa Senhora aparece nas águas, né, do Rio Paraíba, exatamente na cor negra, né? Então, quer dizer, a gente compreende que essa é uma identificação de Nossa Senhora com essa realidade do povo negro. Se a gente vai para o México, a aparição de Nossa Senhora em Guadalupe, a aparição dela no manto, né, do São Juan Diego,
por causa do povo indígena, né? Então, eu acredito que assim, cada aparição de Nossa Senhora, ela se reveste de um sentimento, de um sentido muito particular aonde acontece. E aí a mensagem que vem dessa aparição, ela também tem todo um objetivo, né, para a vida daqueles que ali a vivenciam. E na história da igreja, como que a gente consegue falar? É Nossa Senhora. Porque em uma vida de um santo, Nossa Senhora aparece no meio de uma santa missa. E o santo pede para que Nossa Senhora adore o Jesus Eucarístico. Porém, naquela figura de Nossa Senhora aparece o demônio. Então, como que a igreja trabalha para falar? É Nossa Senhora, é uma aparição. Aí, como eu falei, assim como a questão do exorcismo, a questão das aparições, a igreja ela tem muita prudência, né, no trato, porque é uma realidade muito sensível que pode tanto acrescentar a vida de fé do povo, como pode induzir o povo ao erro, né? Então, a igreja ela não simplesmente acolhe uma manifestação e pronto, né? Então, ela tem todo um trabalho, né, de acompanhamento para entender o que pode significar essa possível aparição, até que isso seja realmente confirmado. Então, né, a história de Nossa Senhora de Fátima revela isso, né? Os pastorinhos, eles foram por muito tempo desacreditados, até que depois de todo um processo de investigação, de acompanhamento, a igreja pôde realmente confirmar que as aparições de Nossa Senhora em Fátima eram realmente aparições verdadeiras. Teve algum momento no seminário que, tipo, foi marcante? Alguma atividade que você gostava muito de fazer? Olha, na verdade, eu sempre fui alguém que gostou de trabalhar com formações. Sempre gostei muito de me dedicar, de estudar, de pegar os livros, os documentos, preparar material e ir para a comunidade dar formação. Quando eu fui para o seminário, uma coisa que eu sempre dizia, que eu nunca acreditei que eu seria, era pregador de retiro, porque eu não me achava nada espiritual para isso, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, vai pregar um retiro, você acha que a pessoa tem que ser muito espirituosa. Mas tudo que eu vivi no seminário me ajudou. Então hoje, assim, nesse tempo de padre, eu já preguei inúmeros retiros, seja na própria paróquia, para outras paróquias. E é uma coisa que eu sempre olho e falo assim, nunca imaginei fazendo isso, né? Mas é uma coisa que também me faz muito bem. Eu gosto muito de poder parar, preparar, né, dias de espiritualidade, momentos de oração, porque é sempre gratificante você ajudar as pessoas a rezar. E o senhor tem algum, tipo, tempo aqui, com um tempo litúrgico favorito? Tipo, tempo da quaresma, o tempo da paixão, Natal? Olha, eu sei que a nossa fé, ela se constrói no mistério da Páscoa. Então, é o momento mais forte, mais importante da vida litúrgica da igreja. Mas para mim, nada se compara ao tempo do Advento com o Natal. Acho que a espiritualidade do Advento, tudo aquilo que a gente vive nessa expectativa para celebrar o Natal, para mim sempre foi algo marcante. Então, para mim, o momento mais bonito da vida litúrgica da igreja é a caminhada que a gente faz no Advento até o Natal. Para encerrar, o senhor poderia cantar uma música pra gente, Kyrie São Gregoriano? Meu Deus, meu pai, olha, né? Acho que eu queria mais difícil. Então, Posso, se o can senhor posso, quiser escolher um, posso cantar Salve Rainha. pode. Se eu errar, depois aí edita, né? Mas Salve Rainha, a gente aprendeu no seminário, e eu acredito que é algo muito bonito, né? Os cantos em latim, porque enriquecem muito a vida da igreja. É uma pena que hoje, né, muito se perdeu disso nas nossas comunidades, mas quem sabe a gente consiga aí contar com a ajuda de pessoas que a gente possa enriquecer, né, a vida de fé do povo também. Trazer de Tanto volta. latim. Exato, né? E é assim.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in la lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Que lindo! Muito lindo. Padre, foi uma honra, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, tantos ensinamentos. Foi um prazer ter o senhor com a gente nesse primeiro episódio, né, do nosso podcast show. Muito obrigado, fico muito feliz da oportunidade de ser o primeiro a participar, né, desse trabalho que vocês acólitos tomaram a iniciativa de realizar aqui na nossa comunidade, e espero que quem assistir, não apenas esse, mas todos os outros episódios que virão, possam sentir a alegria que vocês sentem, né, de estar servindo a igreja, servindo a comunidade, servindo a nossa paróquia. Então, eu que agradeço pelo convite e espero que este seja apenas o primeiro de muitos episódios. Muito obrigada. A vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no nosso canal, compartilha. E é isso. Tchau!